noite. Como vocês estão? Boa noite, boa noite. Então, gente, esse assunto de hoje eu pensei como uma forma assim como uma forma de renda extra, vamos pensar assim. Seria uma renda extra para babá. E é uma baita de uma renda extra. Agora, no caso de viagem, o que acontece na viagem? A viagem acontece muito dos patrões chamarem a babá que já trabalha com eles, né? Que é uma mensalista, por exemplo. Nada impeça também de uma família chamar uma babá que é avulsa, uma babá de agência, por exemplo, procurar uma agência e falar, olha, eu tô procurando uma babá para me acompanhar numa viagem de 5 dias, de uma semana, não sei. Inclusive viagens internacionais, né? Então pode ter essa situação também, de ser uma babá que é avulsa, que não faz parte da vida daquela família, ou a própria babá que cuida daquela criança de segunda a sexta, que é a babá registrada, que é a babá fixa, mensalista. Nessa situação, aí cabem algumas observações quando a gente vai falar da parte do pagamento, que aí eu vou detalhar para vocês, e aí tem que fazer algumas continhas para saber quanto é que você tem que pagar, o que é que te devem. Antes de entrar nesse ponto, eu queria falar para vocês que muitos dos aspectos que a gente falou aqui para festas e eventos, cabe aqui no caso das viagens também. Então você tem que observar para onde é que você está viajando, tem que saber, né? Para você arrumar sua mala direitinho, levar as roupas adequadas, se é um lugar frio, se é um lugar quente, se é um lugar que tem praia. Você tem que saber para você se programar. Você tem que saber quanto tempo que é essa viagem, para você avisar sua família, se programar para alguma coisa depois que você vai chegar da viagem, algum compromisso que você tenha. Cuidar então da sua mala, o que você tem que levar, os seus itens pessoais, o que é importante você levar para determinado ambiente. Atenção redobrada nesses casos de viagem, porque a criança vai estar fora do ambiente dela. Seja uma viagem curtinha, numa cidade vizinha, ou uma viagem internacional. É um ambiente totalmente diferente. Às vezes a criança pode se perder. E isso acontece muito, é muito perigoso. Então, atenção redobrada. Aí eu queria falar isso quando eu estava falando das festas e dos eventos também. Porque em festa e evento acontece o seguinte, vocês vão me dizer se isso é verdade ou não. Acontece assim, de estar uma festa de família, um Natal em família. E aí tem lá o pai, a mãe, a avó, a tia, o primo, todo mundo lá. Tem criança pequena, tem criança grande. Aí o pai dá uma relaxada. Ah não, a mãe tá olhando. Aí a mãe pensa, ah não, com esse tanto de gente aqui não é possível que não tem ninguém que tá olhando os meninos, né? Vou dar uma relaxada aqui. E aí a prima, que tem mais contato com as crianças, fala assim, não, o pai e a mãe tá aqui, tá de boa, né? Então, ou seja, um tá confiando que o outro tá cuidando e na verdade não tem ninguém olhando a criança. Olha o perigo. Isso, perigo também em clube, né? Em eventos que tem piscina, muito perigoso. E tem que ter atenção redobrada nesses casos, gente, em eventos. Tem que combinar. Eu tô cuidando dessa criança, dela e do irmão, eu tô cuidando desse grupo aqui de 5. Agora eu vou me ausentar, eu vou ao banheiro, eu vou comer, eu vou beber uma água. Então você passa o bastão para outra. Se tem outra babá lá, ou então você vai avisar a mãe, né? A outra babá não, você vai avisar a mãe. Ó, eu tô indo ao banheiro, eu tô indo beber uma água. Ou no caso de eventos, né? Como eu falei, o pai, a mãe, a avó, a tia, todo mundo. Então tem que decidir quem é que vai estar ali em primeiro lugar cuidando dessas crianças. Aí essa pessoa vai se ausentar, vai ter que fazer alguma coisa, combina com a outra. Ó, agora tá com você. Tá com você. Isso é muito importante. Tem que ser combinado. Vale para a parte de diversão, tem família que viaja para Disney, por exemplo,
zoológico, circo, enfim, todos os lugares que tem multidão, que tem muita gente. Isso é muito perigoso, a criança sumir, praia, né? Também, aniversário, churrasco. Tem que falar com quem que tá. Ó, tá comigo, tá na minha vez, agora tá com você. Passei o bastão, tá? Comunicação tem que estar muito clara aí e muito certa pra ninguém ficar na dúvida e ninguém relaxar e falar, não, tá com fulano, eu não vou ficar preocupada aqui, tá? Então, em caso de viagem, isso também. Lembra que no caso das viagens você foi contratada para ir com aquela família, para a família também poder aproveitar um pouquinho, porque cá entre nós, eu sou mãe de 2, já levei os meninos para a praia e a gente volta mais cansada. Vou te falar. A gente vai para a praia, nossa, eu preciso descansar, eu preciso de uma praia. E aí chega lá, cada um quer ir para um canto. Desregula um pouco a rotina deles e tem as briguinhas de irmão e acaba que a gente volta mais cansada da viagem. Meu Deus do céu. Teve uma vez que eu viajei e eu levei a babá, na época eu tinha só o Vitório, e foi ótimo, foi muito bom. Foi muito bom. O Vitório tinha 2 anos, 1 ano e meio, menos de 2 anos. E foi excelente. Então tenha isso em mente, você foi contratada para cuidar da criança e para deixar os pais um pouco mais tranquilos, para eles aproveitarem aquele momento, aproveitarem aquela viagem, que às vezes é muito rara na nossa vida, gente, depois que a gente tem filho, é muito raro. Tem um comentário aqui da Angélica, muito cuidado para não ficar sobrecarregada, é bom deixar claro que você está cuidando de tal criança, exatamente. Porque algumas acham que você tá lá para cuidar de todas as crianças. E isso é o que eu falei lá no comecinho. Eu vou cuidar de uma, vou cuidar, no meu caso aqui, vou cuidar do Vitório e do Vincenzo. Ou eu vou cuidar de todas as crianças da festa. É diferente, né? Não pode, você tem que deixar isso claro com a família, para a família não fazer, como a gente fala assim, de dar uma de Joãozinho sem braço. Né? Ah, já tem uma babá ali, aí ela olha todo mundo. Não é bem assim, né? É diferente, as demandas são diferentes. Então, aí já é um outro combinado. Então, cuidado com isso. Tudo tem que estar muito claro, muito bem conversado, tá? Então, continuando aqui na parte das viagens. Atenção redobrada, combinar quem tá cuidando da criança. E a rotina, eu tava falando da rotina, né? Em viagens. É importante manter uma rotina minimamente da forma como ela é em casa. Claro, você não vai ficar, a família vai querer fazer algumas coisas diferentes, mas manter algumas, por exemplo, qual que é a sequência na casa que você trabalha? Acorda, mama, depois brinca, depois toma um banhozinho, dorme, depois acorda, almoça, depois lancha, dorme de novo, depois toma um banho, janta, dorme de novo. Blocos, são grandes blocos de atividades. Que fazer uma rotina é isso, é definir grandes blocos de atividades. Então, numa viagem, eu acho interessante tentar manter um pouco isso. Vai sair da rotininha? Vai. É para isso que é uma viagem, né? Mas também não deixar uma criança que tira uma soneca, não deixar ela totalmente também sem dormir. Porque isso vai ser prejudicial para ela. Ela vai ficar chata à noite, ela vai ficar chorosa, irritada. Então, um pouquinho, uma rotina minimamente ali, eu acho que é bacana, que é bom manter. Sem engessar, sem tirar os passeios, sem cortar o barato da viagem. Porque afinal vocês estão viajando, estão passeando, é turismo. Então, flexibilidade, tá? A rotina é importante, mas tem que ter flexibilidade. As despesas numa viagem são todas por conta da família. Hotel, a passagem, seja de avião, seja se é de carro, combustível, é por conta da família, é uma demanda da família.
Por exemplo, visto, se é uma viagem internacional, aí a babá vai ter algumas despesas com visto, com passaporte. Então, isso aí é por conta da família. Não tem o que argumentar. Agora, e alimentação lá no local também. No mínimo aí um café da manhã, um almoço, um jantar. No mínimo, né? Agora, despesas, a babá chegou no local, achou legal, quer levar um presente para um sobrinho, pro filho. Aí já são despesas que são por conta dela, né? Obviamente. Isso aí acho que não tem muita dúvida, né? Não tem muito o que se discutir. E quanto à remuneração nos casos de viagem? A babá é obrigada a acompanhar a família na viagem? Depende. Quando ela foi ser contratada, no contrato que ela assinou, no combinado que ela fez ali com a família, no momento da contratação, a família falou, olha, a gente viaja muito e aí quando a gente viajar eu vou querer que você nos acompanhe, você tem essa disponibilidade? Aí você falou, sim, eu tenho, eu posso, não tenho problema com isso. Aí tem que ir. Agora a família não falou nada de viagem, e aí surgiu uma viagem, e aí eles chamam você pra ir, aí você pode aceitar ou não, porque aquilo não faz parte do combinado, não tá em contrato. Então, o que é combinado não sai caro, não deixa mal entendido, tá? Não é obrigado a ir. Mas tudo tem bom senso, tudo tem que ter uma flexibilidade. Se você percebe que dá pra você fazer, que você vai ajudar aquela família, que vai ser legal pra criança e vai ser uma experiência pra você também, né? Tem que pensar isso também, vai ser uma experiência pra você. Poxa, por que não aceitar, né? Você vai ser remunerada com alguns acréscimos e deixando tudo combinado, eu acho que vale a pena pensar no assunto, mesmo que não seja uma coisa que foi combinada lá atrás. Mas é o que eu falei, o combinado não sai caro. Se tá em contrato, que nas viagens vai acompanhar, aí tem que ir. Agora, se não tá, aí é uma questão de combinar caso a caso, situação a situação. E agora, quanto à remuneração, quanto que você vai receber nesse trabalho lá na viagem, cuidando da criança, das crianças, um irmãozinho, a remuneração é diferente. Aqui você precisa saber quanto que vale a sua hora de trabalho. Porque a hora de trabalho em viagem, ela tem um acréscimo. Vocês sabiam disso? Então eu vou dar um exemplo aqui com uma babá, vou dar um exemplo de que seja a hora de trabalho de uma babá que é de R$10, tá? A hora de trabalho dela custa R$10. E aí, em viagem, esse valor não é só R$10. Eu deixei tudo anotadinho aqui, porque aqui é matemática. E aí eu vou dando os exemplos para você. Aqui, antes de continuar, a Angélica falou, depende a respeito de ser obrigada a viajar. Tem que ver se está de acordo com o valor oferecido. Sim, como eu falei, se no momento do contrato você foi contratada para aquela família e já estava especificado que você iria acompanhar nas viagens, aí aquilo faz parte das suas atribuições, entende? Agora, no momento do seu contrato, isso não foi colocado, não, a gente não viaja tanto, não, só de vez em quando, aí a gente combina avulso. Aí nesse momento de combinar o avulso, aí você vai ver se é interessante ou não para você. Você não é obrigado a aceitar, né? Então vamos lá para remuneração nos casos da viagem. Vou dar o exemplo da babá, vou dar um exemplo de uma babá que ganha R$10 por hora. No trabalho normal, o trabalho dela lá na casa, no dia a dia, de segunda a sexta, se fizer as contas lá, dividir, no final é R$10 por hora.
vou trabalhar com esse exemplo para ficar mais fácil as continhas e para vocês entenderem. Numa viagem, ela vai ter um acréscimo de 25% do valor da hora de trabalho. Então, essa babá que ganha R$10 por hora, 25% de R$10 é R$2,50. Então, a hora de trabalho dela em viagem é R$12,50. Em viagens, tá? E esse adicional também pode ser convertido em folga. E aí, ele também tem que ser, isso tem que ser de acordo, a contratante e a babá tem que estar de acordo dessa forma. Então, vou dar um exemplo aqui. Se na prática a babá trabalhou em viagem, ela fez 20 horas. Ela trabalhou em viagem e fez 20 horas de trabalho, 25% de acréscimo, são 5 horas a mais, certo? Então, ela vai ter 25 horas de folga para ela tirar. Então, ela pode optar por receber em dinheiro ou usar isso como folga, tá? Se for, e sempre o acréscimo de horas em viagem é de 25%. Entendido? Então, a primeira parte foi essa, de que as horas trabalhadas em viagem têm uma remuneração acrescida em 25%. E isso pode ser convertido em folga, mas também vai ser convertido em folga com os 25% de acréscimo, só que aí vai, em vez de ser em reais, vai ser em horas. Beleza? Estão conseguindo me acompanhar? A Júlia, olá, boa noite. Fui uma vez passear com uma família. Eles foram para uma lanchonete. Eles comeram e depois de um tempo foram embora. E eu já estava com uma fome danada. Aí, quando me chamaram, novamente não fui mais. Poxa, ficou passando fome. Chato, né? Chato. É o que eu falei lá no começo de você tá prestando serviço em festas e eventos, combinar isso antes, pra não passar por isso, né? Porque é muito chato. E aí você fica desanimada, né? De depois voltar. Realmente. Agora, a babá que tá acompanhando na viagem, só que ela trabalha só à noite. O horário dela é noturno. Sempre foi. O horário dela é noturno. O que é considerado pra gente fazer conta aqui, que aí a gente precisa acrescentar como adicional noturno? É aquela pessoa, aquela babá, que trabalha das 10 da noite, 22 horas, até as 6 da manhã. Daí 8 horas, né? Em vez de fazer o expediente de 8 horas durante o dia, ela faz 8 horas à noite, certo? Uma babá enfermeira, por exemplo, né? Que cuida de um recém-nascido, que cuida de um bebezinho pequeno. Ela é contratada para passar as noites com aquele bebê. E aí a família falou para ela, nós vamos ter uma viagem semana que vem e aí eu quero que você vá com a gente. Aí leva a babá do dia e a babá da noite. Nesse exemplo nosso aqui, tá? Leva 2 babás. A do dia trabalha de dia, a da noite trabalha à noite. A que trabalha à noite, só por trabalhar à noite, ela já tem um pagamento extra de 20% sobre o valor da hora trabalhada em viagens. Então, a babá que trabalha à noite, lá na casa da família mesmo ainda, ela já tem um acréscimo de 20%. Se ela trabalha das 10 às 6, ela já tem um acréscimo de 20% calculado em cima da hora trabalhada. E aí a babá que trabalha à noite está trabalhando em viagem, tá acompanhando a família numa viagem. Então ela vai ter um pagamento extra de 20% sobre o valor da hora trabalhada em viagens. Então vamos acompanhar agora o cálculo disso. Então essa babá que ganha lá os R$10 dela, fazendo as contas, ela ganha R$10 por hora. Nesse caso da babá que trabalha à noite, lá na casa da família, ela já vai ter, na rotina, ela vai ter um acréscimo de hora noturna, normalmente, que é de 20%. Essa babá, ela acompanhou a família em viagem. Então, vocês lembram que aquele exemplo anterior
Eu falei que a babá que ganha R$10 por hora durante o dia, quando acompanha a família em viagens, ela tem um acréscimo de 25%. Essa babá aqui que trabalha à noite, ela vai ter a conta os R$10, que é por hora trabalhada, mais os R$2,50 por estar trabalhando em viagem, então já são R$12,50. Esses R$12,50 eu vou fazer a conta de mais 20% sobre o valor da hora trabalhada em viagem, que é o valor correspondente ao adicional noturno. Então, R$12,50 mais R$2,50, que vai dar R$15. É o valor por hora noturna em viagem. Ou seja, eu vou recapitular, que eu acho que eu expliquei e ficou confuso. Eu quero que todo mundo entenda isso. A pessoa, quem tem direito a receber adicional noturno? É aquela pessoa, aquela babá que trabalha de 10 às 6 da manhã. Só de trabalhar à noite, a pessoa já tem direito a receber 20% a mais, que vai ser calculado em cima da hora de trabalho dela. Certo? Então, agora vamos além. Aí essa babá que trabalha à noite vai acompanhar uma família em viagem. Então, essa babá, de estar acompanhando a família em viagem, ela vai ter 25% de acréscimo em cima da hora normal dela. Então, 25% de R$10, que é o nosso exemplo padrão, dá R$2,50. Então, a hora daquela babá em viagem é R$12,50. Só que essa babá em viagem, ela vai trabalhar só à noite. O expediente dela é noturno. Ela vai receber um adicional noturno. Quanto que é isso? O adicional noturno corresponde a 20% calculado em cima da hora de trabalho. Como a hora de trabalho dela, naquele momento, é em viagem, então ele já está com o valor acrescido dos 25% por estar em viagem. Então, esse valor final vai ser de R$10, que é o valor base da hora de trabalho dela, mais R$2,50, que é os 25% por estar em viagem, e mais R$2,50 por estar em viagem e ser noturno, das 10 às 6 da noite, certo? Então, eu tô em viagem, eu ganho mais 25% da minha hora de trabalho. Eu trabalho à noite, eu ganho 20% sobre a minha hora trabalhada, certo? E aquele caso de horas extras. As horas extras, antes de entrar nas horas extras, qual que é o expediente normal de uma babá? Normal, CLT, registrada, são 8 horas diárias, né? Sendo 44 horas semanais, né? De segunda a sábado. Muitas e muitas famílias liberam o sábado, mas por lei, pela lei das domésticas, que inclui aí as babás, são 44 horas semanais, certo? O que daria mais ou menos 8 horas por dia e no sábado 4 horas. Ok. O que ultrapassa as 8 horas diárias é hora extra, tá? Passou de 8 horas por dia é hora extra. Então, da mesma forma quando tá em casa. Isso, a lei vale para quando tá viajando, para quando tá na casa da família, normal. E só é permitido que a babá faça no máximo 2 horas extras por dia. Ou seja, se o expediente dela normal é de 8 e o máximo que ela pode fazer de hora extra por dia são 2, então o máximo de expediente que uma babá pode ter, seja em casa ou lá na viagem, é de 10 horas num dia, ok? Isso aí é a lei, não tô nem entrando aqui ainda em valores, em nada. Agora, no caso de hora extra, a babá, então, tá fazendo hora extra. Ela já trabalhou as 8 horas dela, e aí começou, a família teve alguma demanda ali, e aí ela precisou, ela topou e vai ajudar a família naquele tempo ali. Ela vai receber, quanto que se paga pela hora extra da funcionária doméstica, da babá? O acréscimo é de 50% somado ao valor da hora
com os outros adicionais que caibam. Então, esse adicional da hora extra, esse cálculo dos 50% em cima da hora trabalhada, já a hora trabalhada com os outros adicionais que caibam ali nesse caso. Então, para as horas extras que a babá trabalha de dia, das 6h01 da manhã, que é o expediente diurno, né? Que a gente já viu que o noturno é das 10 às 6 da manhã. O expediente noturno, né? Acho que eu falei errado. O expediente noturno é considerado das 10 às 6 da manhã. O expediente diurno é considerado de 6h01 até 21h59. Então, uma babá, olha só a confusão que vira, mas eu vou explicar. Uma babá que viajou com essa família e tá fazendo uma hora extra ali. Passou as 8 horas diárias dela e a família pediu uma horinha extra ali para ela, 2 horas extras. Então, quanto que ela vai receber? Ela vai receber 10 horas do valor da hora normal, R$10, que é o valor da hora dela normal, mais 25% de adicional de viagem, que a gente já falou sobre isso. Então, 25% de 10 dá R$2,50. Então, ela vai receber R$12,50 por hora extra, por hora trabalhada. R$10 é o valor da hora dela, normal. Por estar em viagem, ela tem um adicional de 25%, certo? Se eu errei, eu vou retomar aqui, vou corrigir. Por estar em viagem, ela tem um acréscimo de 25%. Então, 25% de R$10 são R$2,50. Então, vai dar o total de R$12,50. É o valor da hora dela em viagem. Então, além de ter feito as 8 horas diárias lá na viagem, ela ainda fez algumas horas extras. Como que eu vou calcular isso? Ela vai pegar o valor da hora dela em viagem, que é os R$12,50, e vai somar 6,25. Da onde que eu tirei 6,25? Equivale a 50% do adicional de hora extra. Eu vou calcular esses 50% em cima da hora da babá em viagem. Como em viagem ela já tem um acréscimo de 25%, então esse 6,25 vai ser 50% de 12,50. Por isso que são 6,25. Entendeu? Então, somando 12,50 com 6,25, vai ter o valor de 18,75. O que é isso? É o valor da hora extra daquela babá entre 6h01 da manhã e 21h59. Em viagem. Ela está em viagem e está fazendo hora extra. Certo? Agora acho que deu pra eu corrigir direitinho. E agora, se ela faz hora extra noturna. Olha aí, mais um degrau. Aquela babá, ela trabalha à noite. O expediente dela é noturno. Ela trabalha, como eu falei, das 10 às 6 da manhã. Então, aqui a gente vai ter que colocar adicional de viagem, a gente vai ter que colocar adicional noturno e vamos ter que colocar as horas extras em cima do valor dela, da hora dela em viagem e com adicional noturno. Entendeu? Então, olha só. Como que ficaria o cálculo dessa babá que trabalha à noite, que tá em viagem com a família e que vai fazer hora extra? Ela vai receber os 10 reais dela da hora normal, mais R$2,50, que dá R$12,50 uma hora, o valor da hora dela de trabalho em viagem. Só que ela trabalha à noite. Então, o trabalho dela à noite acrescenta aí nesses R$12,50 mais R$2,50, por causa do adicional noturno, que é de 20%. Então, somando, deu R$15 o valor da hora noturna dela em viagem. Esses R$15 vai ser a base para a gente calcular os 50% que aqui ela tem direito por fazer hora extra. 50% de R$15 é R$7,50. Então, R$15 mais R$7,50, R$22,50 é o valor da hora extra dessa babá noturna em viagem. Consegui. É complicado. Eu não sou de exatas, gente. Eu sou de biológicas, pelo amor de Deus. Mas o raciocínio é esse.
Vamos fazer um resumo? É o seguinte: viajou com a família, você vai ter direito a um adicional em cima da sua hora de trabalho de 25% sobre a sua hora de trabalho. Viajou com a família e você tem um expediente noturno. Então, você tem direito a receber adicional noturno. Adicional noturno